Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Nos Bastidores sobre o Museu da República. Nessa parte do programa estamos na exposição permanente que conta a história da nossa República. Elizabeth, nessa sala, em que período da história nós estamos contando? Olha, esse é a terceira conjuntura. Ela compreende basicamente o período de 1930 a 1945, que é justamente a derrubada de Washington Luiz e a ascensão de Vargas ao poder, indo até 45, quando ele é deposto. Só que dentro desses 15 anos, é muito interessante, nós vamos ter diversos Getúlios em um só. Vamos ter o que dá o golpe, e que fica no governo provisório de 30 a 34, o de 34, que é eleito pela Assembleia, o mandato queria até 38. Só que em 37, apoiado pelos militares, ele dá um golpe do Estado Novo. E justamente ele vai ficar até 45, quando ele vai ser deposto por esses mesmos militares que o haviam apoiado. Só que Vargas, é muito interessante, ele é deposto. Mas ele vai para o exílio, ele não faz campanha política, mas pode sair candidato. Então, justamente ele se candidata pelo PTB, que foi o partido que ele havia criado. E o que acontece? Ele vai justamente se eleger deputado federal por diversos estados da União e também senador por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul. Quer dizer, então ele pouco vai participar dos trabalhos, mas ele vai ter esse mandato. E em 50 você conhece bem a história, o que acontece. Se a gente começar a ver essa primeira parte aqui, dessa história contada, a gente vê nessa primeira foto ali o salão ministerial que nós vimos lá embaixo, né? Isso mesmo. Ali um pouquinho diferente. O que tem ali naquela época que hoje não tem mais? A República, nos primeiros anos, ela tinha um espaço que ela deixava separado, como se fosse um espaço reservado para reuniões menores. Então, na realidade, essa mesa, as cadeiras, fazem parte ainda do nosso acervo. Então, felizmente, ainda está tudo aqui. E um pouco mais para cá, se a gente vier andando, a gente já começa a ver fotos sobre a guerra, né? Sobre esse movimento. 32, da Revolução Constitucionalista, que os paulistas vão pegar em armas, já que eles tinham sido afastados do poder. Então, eles vão deflagrar essa revolução em 32 com o objetivo de uma nova Constituição brasileira. Avançando a 1934, a gente vê uma foto aqui do acervo, inclusive da Assembleia Legislativa, né? Tem uma peculiaridade nessa foto, né? Porque é a Carlota Queiroz, que foi a primeira mulher a eleger deputada no Brasil. E também, justamente, vai ser com Vargas que a mulher vai ter o direito de votar pela primeira vez. Foi muito avançado, porque se a gente for... você vê na França, na Itália, países que são muito mais avançados do que nós, nesse aspecto de cultura, atividade política, infelizmente a gente tem que admitir isso. A mulher, só anos mais tarde, é que vai adquirir esse direito do voto. E Vargas, já na década de 30, ele vai atender essa demanda que já vinha da década de 10, das sufragistas e das feministas, pregando o voto feminino. Avançando mais um ano, a gente já tem um levante comunista, né? Nós temos o levante comunista, que foi no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, né? E acabou sendo derrotado. E essa foto é uma foto até muito curiosa, que mostra aqui os participantes, né? Que foi na Urca, eles indo para a prisão. Aí você vê que eles estão sorrindo, brincando, nem parece que estão indo para a cadeia. Aparece com destaque ali o Astor Gildo Barata, que vem a ser o pai do Agildo Ribeiro. E aqui nessa sala também a gente tem um quadro curioso, né? Que curiosidade tem sobre esse quadro que fica aqui atrás da gente? Esse quadro é muito interessante. É o Encontro de Natal. Um pintor americano de menor expressão, mas é muito interessante, que é um dos poucos quadros que você vai em cima de uma foto histórica, você vai fazer uma pintura. Aqui nessa sala também a gente vê esse móvel muito bonito, entalhado em madeira, que servia para abrigar a biblioteca de Getúlio, né? A biblioteca de Getúlio, que ela fica, até hoje está sob a nossa guarda, ela fica no nosso Centro de História da República. E ainda nessa sala a gente tem um quadro retratando Getúlio, né, no momento de Constituição, né? É um segundo momento, como eu falei, dos diversos Getúlios. Esse é o Getúlio que dá o golpe em 37, pegado pelos militares, e aparece ele
com a carta, que é a Constituição de 37, conhecido como a polaca, em cima de uma mesa, e ele com a faixa presidencial, quer dizer, dando toda a legitimidade, entre aspas, para o novo regime. E o curioso é que Vargas vai ser um ditador, mas vai ser um ditador que vai ser amado pelo povo, né? Que essa é uma coisa muito curiosa. E dentro da história brasileira, ele vai ser o único político que governou como poderes plenos de ditador, que vai voltar pelo voto direto. Em 50, quando ele concorre e derrota o brigadeiro Eduardo Gomes. Agora, Elizabeth, esse aqui era o andar residencial do palácio. É. E hoje em dia abriga essa exposição que conta toda a história da República. Mas aqui também tem um dos cenários que mais marcam esse palácio, que é o quarto onde Getúlio Vargas se suicidou. Né? O quarto. Vamos conhecer? Vamos. Elizabeth, esse deve ser um dos locais mais procurados para a visitação do museu, né? Esse espaço, sem dúvida alguma, é o local mais visitado pelo público. Inclusive, quando há pouco tempo a gente teve que fazer uma manutenção, pintar e tudo mais, a gente tinha que avisar com antecedência na portaria, porque senão as pessoas reclamavam, chegou aqui, mas o quarto está fechado, eu só vim para ver o quarto. Quer dizer, então, o quarto é o grande apelo do museu, sem dúvida alguma. O suicídio de Getúlio é cercado de muitos mistérios, né? Mistérios esses que aconteceram dentro desse quarto, né? Realmente esse quarto, porque a morte de Getúlio, primeiro, suscita até hoje muita polêmica. Aí tem um grupo de historiadores, uma bem minoria, que diz que ele teria sido morto, mas isso é coisa hoje em dia nem se fala mais. Na realidade, a grande maioria defende realmente que Vargas se suicidou. Se a gente for ver ao longo de sua trajetória política, em 30 mesmo, no diário ele faz citação, se a Revolução não for vitoriosa, talvez ele não retorne a Porto Alegre, e nos momentos de crise, tipo 32, 38, quer dizer, há relatos de fragmentos ao longo do seu diário, tipo de textos de cartas que batem com o que está na Carta do Testamento, né, que foi um documento que foi noticiado, né, tanto na imprensa escrita como falada. Aqui a gente tem uma cópia dessa carta e é um outro mistério que cerca toda essa história, né? Essa carta não ficou para a história fisicamente, né? Não foi encontrada. Isso que é a coisa, uma coisa muito, é um dos grandes mistérios da história do suicídio de Vargas, justamente isso, que é um documento que ele fisicamente ele não existe, mas logo após o seu suicídio foi lido no Repórter Esso por Heron Domingues, depois passou a ser divulgado em rede nacional, saiu publicado no mesmo dia nas edições extraordinárias, quer dizer, e há relatos que dizem que ao lado do corpo havia a carta, quer dizer, então é um grande mistério o sumiço desse documento. O que se tem certeza é que esse documento, pelos relatos, ele existiu, agora que fim ele teria levado, talvez no meio daquela confusão, da comoção. Isso que é o grande mistério. Agora, que o suicídio é uma coisa considerada líquida e certa, tanto que Getúlio, na sua agenda, que nós chamamos aqui um facsímile que está exposto, ele fala assim, isso no dia 23, se a crise não for resolvida, amanhã encontrarão sobre essa cama o meu cadáver. E ele realmente, após a reunião, aparentemente ele faz um acordo, né? Só que ele vem para o quarto, veste o pijama e acaba se suicidando, quer dizer, e com a sua morte ele consegue reverter todo o panorama político. Porque, na realidade, os seus opositores, que o Lacerda veio buscar asilo na Embaixada dos Estados Unidos, os opositores tiveram que procurar também um lugar seguro para ficar, que, na realidade, toda a grande imprensa estava contra Vargas. Só quem apoiava Vargas era a Última Hora, que era um jornal que era ligado ao governo, que tinha na direção Samuel Weiner, e com a morte do Getúlio, uma grande comoção. As pessoas vão para a rua, uma coisa que era muito divulgado, há quebra-quebra, há choques, há inclusive mortos nesse confronto que tem nas ruas, tanto no Brasil como um todo. Os jornais de oposição têm os carros virados, alguns são empastelados, quer dizer. E esses mesmos setores da UDN e os militares que assinaram o Manifesto dos Coronéis, isso ainda em 54, o que acontece? Eles são muitos dos nomes que vão apoiar o golpe de 64. Quer dizer, a gente pode dizer que a morte de Vargas, com toda certeza, adia o golpe de 64 por 10 anos, já que é uma comoção nacional e uma reviravolta total na política. Agora, Elizabeth, uma outra curiosidade que está aqui nesse quarto é
o pijama em que Getúlio Vargas estava vestido quando se suicidou. Agora, há relatos, inclusive do atestado de óbito, que quando a perícia chegou, ele não estava mais de pijama, né? É uma outra curiosidade. Ele estava, na realidade, só com a parte de cima. Ele estava vestido de paletó e gravata, roupa social e com o pijama por debaixo da camisa. E sem a calça do pijama. Tanto que há relatos que essa calça do pijama foi entregue depois para os peritos. Mas nós não sabemos que fim levou essa peça. Foi a parte superior do pijama, que teve que ser cortada, já que foi retirada horas depois dele já estar com o corpo bastante rígido. E nessa restauração que foi feita, é mostrado todo esse processo através desses pontos invisíveis, tanto na parte de trás como na parte da frente. Elizabeth, assim como esse quarto é um dos locais mais procurados, essa também deve ser a peça do museu mais procurada, né? O pijama é a peça número 1, mas tem também o revólver, né, que deu fim à vida, e o fragmento da bala. Da bala. E toda vez que alguém vier no museu vai ver essa peça? Olha, o revólver e o projétil, com certeza. Agora, o pijama, ele fica exposto apenas por 3 meses. Primeiro, por ele ser de tecido, ser uma peça frágil, ter 60 anos, e segundo as orientações da restauradora, para essa peça ter uma vida mais longa ainda, então ela tem que ficar 3 meses exposta, descansar 9 na reserva, que é uma forma de se preservar esse documento. E quando ele é retirado, nós temos uma foto de qualidade muito boa que mostra esse pijama e sempre é explicado ao visitante. Então, quando chega perto da morte de Getúlio, então em meados de agosto já começa. Então depois ele volta, que é uma forma de se preservar também a história, né? Porque na realidade esse pijama ele faz parte da história brasileira. Elizabeth, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e por essa aula de história e sobre a República no nosso país. Não, à vontade, quando estiver, estamos à disposição para colaborar, tá? O programa Nos Bastidores fica por aqui. Se você quiser rever, é só acessar o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!